Flávio é um empreendedor da área de educação com um olhar voltado para a inovação, né? O Flávio tem uma vivência dentro da área têxtil que eu acho bem bacana. Ele foi diretor de novos negócios e inovação na Petenat, né? Ele então tem uma passagem, ele não é um cara que vai vir aqui falar sem conhecer a nossa indústria, sem conhecer os nossos desafios, tá? Também é fundador da Welcome Tomorrow, tá? É um grande movimento de inovação, tecnologia e futuro. É cofundador do Conselho Virtual, junto com 2 sócios muito assim pouco conhecidos, né, no nosso mundo, João Kepler e Walter Longo, né? Então são 3 sócios que são cofundadores, ele junto com Tiago Oliveira também. Obrigado, Carla. É uma plataforma que visa democratizar o acesso a conselheiros de pequenas e médias empresas do Brasil. Ou seja, todas as nossas empresas, elas podem ter um cara muito foda ajudando a gente no nosso conselho por conta desse trabalho, desse movimento que eles estão fazendo. É bem bacana mesmo, vale a pena se inteirarem a respeito disso. Tem sido uma das vozes mais importantes sobre o propósito e criação de movimentos na atualidade. O Flávio vai falar um pouco hoje sobre o fato de que muita coisa está mudando no mundo, no comportamento das pessoas. Com todas essas mudanças, a indústria nunca mais vai ser a mesma. A tecnologia está mudando a história da humanidade e nós estamos tendo a honra de fazer parte disso, a nossa geração. Com todos os desafios que isso impõe, mas também com todas as oportunidades que vêm junto. Estamos vivendo uma nova revolução e é sobre isso que o Flávio vai nos instigar no dia de hoje com esse talk, que tem por tema, em terra de robô, quem tem coração é rei. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Ricardo. Uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo de estar aqui em Blumenau. Eu não tenho nada para falar do Segmentation, há mais de 12 anos que eu não trabalho, então assim, eu tenho que aprender com vocês, porque o mundo mudou muito rápido, né? Onde vocês estavam há 12 anos atrás? Quem lembra aí? Fazendo o quê, né? Será que há 12 anos atrás, se o WhatsApp tivesse caído, nem existia ainda, né? A gente teria tido essa aflição? Quem ficou muito ansioso ontem? Foi ontem isso? Antes de ontem. Quem ficou muito ansioso antes de ontem aí? Levanta a mão. Sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. Pode levantar. Quem ficou ansioso? Falou, meu Deus, fala a verdade. Tá, a tecnologia chegou e mudou muito rápido, né? Eu sempre, quando... aliás, é o segundo evento, eu fiz mais de 100 palestras agora nesse período todo da pandemia, todas online, é a segunda vez que eu estou presencial pós-pandemia. Eu estive em Salvador agora, 15 dias atrás, fazendo uma palestra lá, é a segunda. E aqui, tão acolhedor, tão pertinho, que gostoso, né? Tipo, colocar meu coração agora na palestra para vocês. Então, quando a gente pensa num tempo atrás, em terra de robô, quem tem coração é rei. Quando a gente pensa num tempo atrás, um pouquinho de tempo atrás, o mundo não era completamente diferente do que a gente é hoje, do que a gente vive hoje, completamente diferente. A gente passa por um processo de transformação nunca antes visto na história, assim. E a gente talvez não reflita muito sobre isso, porque, de alguma forma, a gente está sendo conduzido por essa tecnologia e a gente nem percebe, porque a gente vai tão conectado nos algoritmos, tão conectado na tecnologia, que a gente fala... Como era o mundo mesmo há 10 anos atrás? Eu tenho um filho de 12 anos, o Rick, e quando o Rick nasceu, muitas das coisas que existem hoje não existiam naquela época. Eu não sei se vocês se lembram de algumas coisas. Eu vou ficar mais perto aqui, eu acho. A câmera está me pegando aqui. Quem lembra desse rádio aí? O rádiozinho? Alguém? Pouca gente, né? Pouca gente. Tem gente aqui que nem sabe de algumas coisas que tinham. Sabe o rádio que você ficava tentando sintonizar ali pelo sintonizador, ou a fita cassete, né? Fita cassete. Quem lembra da fita cassete? Quem não sabe o que é uma fita cassete? Tem alguém que não sabe? Tem alguém de 20 anos que nunca viu? Não, né? A fita cassete, que ela estourava, o fio você tinha que remendar ela para poder ouvir ela de novo e tal. A gente lembra dessas coisas porque não faz tanto tempo ainda. Não é tão antigo como a gente imagina. E o telefone? Aquele primeiro telefone, o tijolão, né, que foi o primeiro celular ali que começou, e depois tem a era dos celulares. Eu não sou do último ali, mas do meio em casa era aquele que tinha quando eu era mais novo, né, que você ficava discando o telefone ali. Então, você está falando de mudanças que vieram aí no mundo, sei lá, nos últimos 10, 20 anos, que realmente fizeram uma transformação. Quem fez curso de datilografia? O Ricardo fez, não fez, Ricardo? Admite. Sabia. Curso de datilografia, né? Eu fiz o meu primeiro curso de computação, foi no MMX, um computador, e eu tive que fazer curso de datilografia.
que minha mãe me obrigou a fazer porque eu precisava aprender, e era, para poder me inserir no mercado de trabalho, eu precisava ter o curso de datilografia. Se eu ficar mais ali, vocês conseguem me pegar? Vou atrapalhar vocês? Porque está ruim aqui, parece que eu não estou dando um contato aqui, eu fico apertando 3 aí. Então, como é que está hoje o mundo? O mundo hoje está numa velocidade, então, como eu disse, completamente diferente. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais a gente está conectado nesse aparelhinho que está na palma da mão, porque o mundo mudou e tudo está na palma da mão. Você não vai mais no banco, porque o banco está no seu celular. Você não precisa fazer um monte de coisa, porque esse monte de coisa hoje está na palma da sua mão. E você resolve tudo por ali. Só que, talvez, sem perceber, o que acontece? Esse novo mundo se abriu. Hoje a gente entra nessa era do conhecimento, como diz. Hoje, se você quiser assistir uma palestra de Harvard, você fala, não quero assistir o Flávio, eu vou assistir uma palestra de Harvard. Você vai colocar aí no seu celular e está lá. Se você quiser assistir uma palestra de Stanford, se você quiser descobrir qualquer conhecimento, para o meu filho, o Rick, de 12 anos, e para nós, não existe pergunta sem resposta. Aliás, o maior drama que o meu filho tem na escola hoje, quando eu converso com os tutores dele, com os professores, é que o meu filho tem um conhecimento acumulado com 12 anos que, infelizmente, às vezes, é maior do que os professores que dão aula para ele. Porque o meu filho não só teve a oportunidade, o privilégio de viajar para o Japão, para os Estados Unidos, para a África, conhecer a história de Martin Luther King, conhecer a história de Mandela lá, como o meu filho hoje, no Google, ele busca qualquer resposta. E aí você vai querer dar uma aula para ele na mesma metodologia que eu aprendia quando eu tinha a idade dele. E que quando eu tinha alguma dúvida, o Ricardo também vai saber, estou te entregando, a gente tinha que ir na enciclopédia Barça em casa. E a gente ficava tentando achar o livro e a resposta naquela enciclopédia. O Rick, meu filho de 12 anos, ele vai lá para o Google, e se ele quiser trabalho, sabe, ele não tem trabalho, em casa tem 3 Alexa. Minha esposa tinha ciúme da Alexa. Porque eu comprei ela lá nos Estados Unidos, quando lançou a Alexa, levei para casa e eu ficava treinando meu inglês com a Alexa. Né? E minha esposa um dia falou, não existe mais Alexa aqui em casa, ou é a Alexa ou sou eu. Eu tive que morrer a Alexa. Aí agora, com as crianças maiores, eu convenci minha esposa. Falei, vai ser bom, eu tenho um pequenininho teteu de 3 anos, para ele conversar com a Alexa. Ele pede música, ele adora música. Em vez de ele ficar pedindo, ele vai lá e fala, Alexa. E ele está aprendendo, ele fala, Alexa. Ela tem uma inteligência, ela começou a entender o que ele fala agora. Ficou uns 15 dias ele tentando se comunicar com ela, ela não respondia. Mas se meu filho não quiser fazer pesquisa, ele pergunta para a Alexa. A Alexa vai responder qualquer pergunta. Então, a gente vive um tempo hoje onde um novo mundo se abriu por conta da tecnologia. Mas tem um desafio por meio disso, porque com essa abertura desse novo mundo, revoluções começaram a acontecer. Né? E aí a gente fala que é a 4ª Revolução Industrial, que a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial, e não é a 4ª Revolução Industrial. O que a gente está vivendo agora é a última Revolução Industrial. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois de todo esse momento revolucionário que a gente está passando. E aí parece meio apocalíptico, né? Mas, o último, então esse mundo vai acabar depois disso? Não, é porque a indústria nunca mais vai ser a mesma. Não tem como a indústria não ser diretamente impactada. Então, não dá mais para falar que vai ter a 5ª Revolução Industrial, porque talvez a indústria passe por um processo de transformação, como já tem passado agora, que dentro de uma reflexão mais profunda, fala assim, espera aí, tem uma empresa de ônibus lá de Goiânia, que eu estive batendo um papo com eles esses dias, 25% de todas as peças de ônibus deles hoje, eles não compram de indústria nenhuma, porque a impressora 3D fabrica dentro da empresa dele. Fala, espera aí, então, que indústria, como que vai ser a indústria da manhã, se a indústria que fornecia peça para ele não vai poder mais fornecer peça, porque agora ele fabrica a própria peça numa impressora de 3D para o ônibus dele. Então, quando eu digo que não é a 4ª, é a última revolução industrial, porque a gente passa realmente por um momento de grandes mudanças no mundo. Em Austin, em 2018, um grande evento de inovação e tecnologia, o SXSW, eles apresentaram a esposa robô, né? Como é que você olha o avanço da tecnologia? A esposa robô, ela só tem uma missão, ela tem que agradar o marido acima de todas as coisas. Então, ele está lá, deitado, tomando cerveja de cuecão, sem ajudar nada na casa. Ela olha para ele e fala, você é maravilhoso. Você é o homem que eu pedi a Deus, e ela é programada para isso. Agora, por que não existe um marido robô? Já pesquisei, não tem um marido robô. Não tem. Sabe por que não tem? Porque a mulher não precisa de homem nenhum para ser quem ela é. Para os homens, né? Carentões, tem que ficar ali, tem que ficar usando a tecnologia para ter alguém ali afagando ele. Mas aí tem o Pet Robô, que já está na terceira edição já, né? A terceira versão do Aibo. E sempre quando meus filhos veem isso, ele fala, papai, mas não é uma boa isso? O cachorro não faz xixi, não faz cocô, não solta pelo, e ele faz tudo o que um cachorro faz.
Né? Tipo assim, todo o trabalho, ele não late. A gente tem um cachorrinho pequenininho em casa lá, e essa noite agora eu estava tentando dormir porque eu precisava acordar de madrugada para pegar o voo, e o cachorrinho disparou a latir. Falei, se fosse o Aibo, tirava da tomada. Não late, né? Então, assim, a inteligência artificial e essa inovação da tecnologia, ela está vindo e está mudando muitas coisas no mundo. Né? Você tem a professora robô, eu sempre falo para os meus filhos que se eles não estudarem muito, eles vão estudar com ela, porque ela é muito assustadora. Né? E eu acho que ele estudaria por medo só de ter que lidar com essa professora todos os dias. Mas já tem um movimento muito grande dentro dos Estados Unidos e na Ásia, por exemplo, de alguns professores, algumas vou falar como se eu estivesse substituindo o ser humano, mas algumas universidades usando a tecnologia, o robô, para dar uma aula. Como é a Alexa, né? Só que programada para dar uma aula. Então, quando a gente olha para todo esse movimento, a grande pergunta que tem nas nossas conexões que a gente está nos nossos algoritmos é: será que não estamos nos tornando robô em terra de robô? Será que o Brasil, que é o país que mais consome redes sociais no planeta Terra, você sabe quantas horas a gente consome, em média, hoje, redes sociais no Brasil? 5,4 horas por dia. Se você dorme 8 horas, te sobra 16 horas, quer dizer que das 16 horas que te sobra, mais de 30% do seu tempo você gasta conectado no seu celular. Na média, as pessoas gastam mais de 5,4 horas por dia no Brasil. O Brasil perdia para as Filipinas e a gente conseguiu, ano passado, ultrapassar as Filipinas, e a gente hoje é o país que mais consome conteúdo na rede social. Então, diante de toda essa transformação tecnológica, vem também uma nova cultura. Né? A gente começou a passar por um período aí pré-pandemia preocupado com o tempo, e a gente começou a viver escravo do tempo. A gente estava sempre procrastinando, né? Assim, não dá tempo de ir para a academia, porque não dá tempo. Eu não consigo ficar mais tempo com meus filhos, porque eu não tenho tempo. A gente sempre dizia e dava desculpa para não fazer as coisas que eram importantes para a gente, porque a gente não tinha tempo. E a gente alegava sempre que não tinha tempo. E a gente estava preso no Cronos. Né? E aí você veio um período da pandemia, antes de ontem eu estava falando com um amigo meu, ele falou: Flávio, veio a pandemia, e quando eu comecei a me tornar senhor do meu próprio tempo de novo, eu consegui arrumar mais desculpas do que eu tinha antes para não fazer as coisas que são importantes para mim. Eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a ficar mais no home office, eu comecei a ficar mais conectado, eu comecei a ter que responder mais e-mail, eu comecei a ficar mais ansioso, e acabei não aproveitando o tempo que me sobrou para fazer as coisas que eram importantes. Então, a gente hoje tem uma geração muito distraída, muito conectada e muito distraída. E talvez essa é a grande provocação que eu queria deixar para vocês, porque o quanto que a tecnologia não tem criado em nós essa síndrome nova, né? Que é a do FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora, é o medo de que está acontecendo alguma coisa no mundo. É mesmo que eu não estou no celular aqui agora e falo: meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que tem um novo Clubhouse? Será que teve algum fato político que mudou o mundo? Sei lá. Eu sou muito amigo do presidente da Cisco, Laércio Albuquerque. Ele é um dos caras, assim, para quem não conhece, pesquisa ele, é um cara genial. É um cara que tem muito propósito, assim, eu admiro demais, assim, Laércio. É um grande amigo. Assim, eu fiquei um tempo sem encontrá-lo. Ano passado, ele participou de um evento que eu sou fundador do Welcome to More. Aí eu encontrei ele, falei: pô, que saudade, eu te mandei 10 mensagens, você não me respondeu. Ele falou: cara, tive burnout. Eu falei: como assim você teve burnout? Na hora, eu fiquei chocado, porque eu falei: se você teve burnout, chama a ambulância e me leva para o hospital, assim, porque eu estou morrendo. Porque esse cara era tipo uma inspiração para mim, um cara totalmente família. Todo o tempo que a gente estava, ele está falando das filhas dele, sempre muito equilibrado em relação ao tempo, com casa, com os filhos e tal. E mesmo sendo presidente de uma super empresa e tal. Aí ele falou: Flávio, eu não conseguia me desconectar, eu ficava com medo de estar de fora, eu estava em casa ali com as minhas filhas, eu ficava: meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Eu ficava no celular, começou a me dar palpitação, começou a taquicardia, fui para o hospital, descobri que estava burnout. E aí o que eu tive que fazer? Fiz um tratamento grande lá, médico e tal, e tive que me desconectar de toda a tecnologia durante 30 dias. Zero. Sem televisão, sem nada. Zero. Tudo que tem energia, eu desconectei durante 30 dias, avisei ao presidente mundial da Cisco, avisei em casa a minha família, a gente ficou 30 dias sem nenhuma tecnologia. Aí o que ele me conta do FOMO? Ele falou: Flávio, os primeiros 10 dias, eu parecia um usuário de cocaína, tendo crise de abstinência. Eu ficava desesperado. Eu acordava à noite tendo pânico. Falava assim: meu Deus, teve um impeachment no Brasil, o mundo está acabando, vai cair um meteoro. Eu não estou sabendo de nada, eu não sei o que está acontecendo. E aí, depois dos 10 dias, ele disse que foi se acalmando. Depois dos 15 dias, ele disse que viveu o melhor tempo com a família, com ele, com o que era importante para ele,
que ele não vivia há muitos anos. E o mais interessante que ele me contou é que quando ele foi, depois de 30 dias que ele quebrou esse, falou, estou zerado, ele fez o detox, e aí quando ele ligou o celular, ele falou, em uma hora, eu me atualizei do mundo. 1 hora. Eu li a notícia, vi os e-mails, vi o que era importante, em 1 hora eu atualizei de tudo. Mas a gente está sendo tão seduzido por essa tecnologia que a gente tem, sem perceber, essa síndrome do fear of missing out. Tem 2 culturas que eu gosto de comparar, que é a cultura do Japão e do Brasil. No Japão diz assim, se isso pode ser feito, eu quero fazer melhor. No Brasil se isso pode ser feito, se alguém já está fazendo, por que eu vou fazer? No Japão se isso não pode ser feito, eu vou ser o primeiro. No Brasil se isso não pode ser feito, se ninguém nunca fez, por que eu vou tentar fazer? Ninguém nunca fez. Quando a gente entra um pouco nessa cultura que a gente vai trazendo o algoritmo para dentro e a gente vai meio que se robotizando na história, a gente perde a percepção do nosso potencial de ir além, o nosso potencial do ineditismo, o nosso potencial de fazer muito mais do que te pediram. Porque você se conecta com aquilo que importa, que é você mesmo. Eu gosto muito de contar essa história, eu sei que é muito chatinho esse negócio do copo vazio, copo cheio e tal. Eu vou falar e eu insisto nisso, porque para mim talvez seja o grande drama que a gente vive enquanto sociedade no Brasil. Antes de falar sobre isso, eu vou contar sobre o Augusto Cury. Augusto Cury ele fala que a gente tem 2 memórias na mente. A gente tem a memória killers e a gente tem a memória da vida. Memória killers é tudo aquilo que ficou programado ali na sua mente, as frustrações, as decepções, os fracassos que você teve, as mágoas, as pessoas que te trataram mal, fica ali na memória killers. Memória da vida é tudo que deu certo. O que muda uma pessoa da outra? É onde você acessa quando você está diante de uma situação difícil. Então, um exemplo. Você sempre namorou alguém e por acaso, por mera coincidência, não é o dedo podre, como, ela tem dedo podre, ela só escolhe o cara que é errado. E esse cara sempre pisou na bola com você. Então, como você acessa a memória killer, todas as vezes que você conhece um cara novo, você fala, ele vai fazer tudo de novo. Ele vai fazer tudo de novo, porque você acessou a memória killers. Só que a gente não sabe que todos nós aqui nessa sala, a gente tem as mesmas killers e as mesma vida. Se eu falar de todas as minhas frustrações, decepções, mágoas, traições, tudo que eu vivi, talvez seja muito parecida com o que todos viveram aqui. A gente acha que a nossa história sempre é pior. Não, não é. São muito semelhantes, porque todos nós vivemos histórias difíceis ao longo da nossa história. Só que todos nós aqui também vivemos histórias de sucesso, de superação, histórias que deu tudo certo, que você estava ali, achava que não ia dar nada certo, de repente deu certo, que é a memória da vida. Então, o que muda e o que nos diferencia? É onde a gente acessa. O que eu quero dizer com isso? Que a história do copo cheio, do copo meio cheio, copo vazio, primeiro ele se aplica para a gente. Ninguém aqui é copo 100% cheio. Aliás, não existe no planeta Terra um ser humano que seja copo cheio. Tá certo? Não existe. Se existir, levanta a mão. Tem alguém aí? Não, né? Não levanta não, porque vai ficar constrangedor se alguém levantar a mão aí. Não existe copo cheio. Todo mundo tem uma falha, todo mundo tem um defeito, todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem uma vulnerabilidade, e está tudo bem. E está tudo bem ser assim. Então, se é assim, por que a gente cobra tanto do outro? Por que será que não é fácil admitir nossas fraquezas? Por que não é fácil ser vulnerável? Por que não é fácil falar das nossas dores? Por que não é fácil lidar com a falha de alguém? Por que a gente transfere tanta expectativa para o outro e cria tanta expectativa sobre o outro, sabendo que nós mesmos não conseguimos atender muitas vezes a expectativa de muita gente? Se você trabalha numa empresa hoje, a empresa pode ser a mais legal do mundo, ela não é copo cheio. Se você decidir amanhã acordar e procurar um defeito nela, você vai achar. Você pode ter o melhor marido, a melhor esposa do planeta Terra. Se você decidir amanhã procurar um defeito, você vai achar. O que diferencia, então? É a gente saber olhar a parte cheia. É a gente ter um coração mais agradecido ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. É a gente saber entender que todo mundo tem a sua parte cheia. E você olhar a parte cheia da empresa, dos seus amigos, da sua família. Né? E por que eu falo que isso é um drama? Porque é muito natural na sociedade brasileira a conversa do cafezinho que a gente está procurando a parte vazia. Fala, você viu aquilo lá? Você viu não sei o quê? Às vezes alguém está me ouvindo aqui e vai terminar e vai falar assim, ele falou uma bobagem lá que não tem nada a ver. Eu posso falar 20 coisas maravilhosas, mas eu posso falar uma coisa que você não curte, às vezes a pessoa vai pegar o que eu falei que você não curtiu.
Porque é uma tendência nossa a ficar procurando essa parte vazia. Isso é quase um drama da nossa sociedade. A gente sempre está olhando para a parte vazia. E aí eu não me canso de colocar isso, porque eu acho que para resgatar o humano que existe dentro de nós e romper essa barreira do robô, e a gente começar a assumir de verdade a nossa, aqui ó, meu próximo slide, a nossa autorresponsabilidade sobre aquilo que a gente quer construir ao longo da nossa jornada, a gente precisa despertar essa consciência de que não somos copo cheio e ninguém nunca será. Se não é, vamos valorizar o que está cheio e vamos parar de olhar o que está vazio. Vamos ser mais incentivadores de gente, sabe? Vamos olhar mais para as pessoas e vamos falar assim, vai lá, você vai conseguir, estou junto com você. A pessoa falhou, falou, não tem problema, vem cá, vamos aprender junto com o seu erro. Assumir um pouco essa autorresponsabilidade de que a gente tem um papel fundamental na construção da sociedade e do mundo que a gente espera. Porque em terra de robô, quem tem coração é rei. A gente vive um momento agora que a gente precisa destacar alguns elementos. Então, eu queria destacar 3 elementos rapidinho aqui, que eu estou vendo o tempo. Primeiro é criatividade. Para a gente resgatar um pouco o humano que existe dentro de nós, não adianta para transferir a criatividade para o Google. A gente precisa começar a ser mais conector de pontos, A e B. Quando eu penso em criatividade, eu gosto muito da história da mala com a rodinha. A roda existe há 2000 anos. A mala que a gente carrega existe há 200 anos. A mala com rodinha existe há mais ou menos 50 anos. Quer dizer o quê? Que demorou 150 anos para um ser humaninho ver uma roda que já existia há 2000 anos, viu um ser carregando uma mala pesada e falou, e se pegasse essa rodinha, deixasse ela pequena e grudasse embaixo dessa mala? A criatividade que a gente precisa ter hoje é conectar mais rodinhas nas malas. Por que eu gosto de contar essa história? Porque não é para você criar o remédio que vai curar o câncer. A criatividade de hoje é no dia a dia e na vida a gente começar a olhar os 2 pontos e começar a conectar os pontos, a usar o repertório que a gente tem ao longo da nossa história e pensar, opa, e se isso aqui, e se, e você ir conectando pontos. Isso é a criatividade. Por que a gente tem que destacar isso? E começar a olhar com mais... Né? Porque a criatividade ela começa na imaginação, é a nossa capacidade de produzir imagens na nossa mente e que vão se transformar em alguma ação. Então eu começo a imaginar uma solução para aquele problema, eu começo a imaginar como seria se aquilo fosse assim. E isso, por que eu estou destacando isso? Porque isso é incrivelmente humano. Máquina nenhuma vai fazer isso. Sabe outra coisa que é incrivelmente humana? É a comunidade. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui. Esse lugar é maravilhoso, adorei isso aqui. Adorei o lugar, o jeito que se conecta, essa comunidade, esse senso de troca, de todo mundo aí sentado. Tem gente que está em pé, que está cansado ali, porque no armário não é um lugarzinho para ele sentar. Pode sentar aqui no balancinho, aqui, ó, senta aqui. No balancinho do vovô aqui, ó. Senta aqui. Não quer? Está bem aí? A comunidade é a troca. Nunca que o seu potencial individual vai ser comparado ao seu potencial coletivo. Que é o que vocês estão tentando construir nessa troca e nessa colaboração. Isso é incrivelmente humano. É quando eu começo a olhar o outro e falar assim, opa, o Ricardo tem algo muito legal para mim. Ricardo, vamos caminhar junto? Vamos criar potencial junto? Esse senso de comunidade é incrivelmente humano. E, por último, a generosidade. E aí a generosidade não está relacionada a você doar. Pode até ser, você pode dar esse trabalho voluntário ou doar para uma ONG. Generosidade é você chegar em casa e lavar a louça para sua esposa. Generosidade é você entender que você tem dons, talentos, habilidades, skills que foram dadas para você e que você precisa olhar para fora, não para dentro. Generosidade é entender que a gente está nesse mundo para fora. Generosidade é você... Porque quando a gente fica ali como robozinho, algoritmo, número, achando que a gente constrói patrimônio... Eu vi hoje de manhã eles falando no bate-papo, aliás, eu falei para a Vera, Vera, vou fazer a palestra para você, em sua homenagem, porque eu fiquei muito tocado com as percepções que ela tinha sobre a vida, sobre o mundo e sobre os negócios. E eu espero que, ao concluir, a gente se encontre a sincronicidade que eu enxerguei nas suas palavras. Quando eu ouvi hoje de manhã, falaram sobre legado, né? A melhor definição que eu ouço sobre legado é assim, herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. É completamente diferente. E, às vezes, quando a gente é muito egoísta, a gente está acumulando para a gente, porque a gente quer deixar coisas para o mundo ou para as pessoas e se esquece de deixar coisas nas pessoas. Deixar coisas nas pessoas é um ato generoso da nossa parte.
Muitas vezes é você dar atenção, muitas vezes é você ser verdadeiro, muitas vezes é você generosidade, olhar para fora. E isso é incrivelmente humano. Quando a gente olha, podia trazer muitos elementos, mas esses 3 elementos, eles mostram o quanto que a gente tem de potencial de resgatar a nossa humanidade, deixar de ser robô. Então, não é inovação tecnológica. Todas as vezes que te chamarem para um papo de inovação, ouça a inovação, mas lembre-se e provoquem essa lembrança de que a grande inovação que existe e que a gente precisa agora é a inovação humana, não a tecnológica. A tecnologia já chegou e ela vai crescer, ela vai mudar. O que importa agora é que tipo de seres humanos estamos nos tornando para lidar com essa tecnologia que já chegou. É isso. Será que somos hoje os seres humanos preparados para poder lidar com essa tecnologia que existe no mundo hoje? Será que a gente tem uma visão de mundo, uma percepção sobre quem somos nessa jornada, para olhar para essa tecnologia e fazer dela um alvo, um motivo de transformação e de bem para a humanidade? Essa que é a grande questão. E acho que é essa a provocação que a gente tem que se fazer todo o tempo. Eu gosto dessa frase do Simon Sinek, aliás, tem muitas frases do Simon Sinek muito boas, mas eu destaquei essa aqui: grandes líderes estão dispostos a sacrificar números para salvar pessoas. Líderes medíocres, eles sacrificam pessoas para salvar números. Grandes líderes, eles sacrificam números para salvar pessoas. Eu fui dar uma palestra esse tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, em 2018, numa grande indústria. Sempre quando eu quero falar mal de uma empresa, eu fico louco para falar o nome, mas como está gravando, eu não vou falar, porque depois uma hora eu vou ser processado, e minha esposa já me pediu, ela falou, para de falar mal das empresas. Aí eu fui lá, fui dar a palestra, terminou minha palestra e tal, aí ele falou, pô, obrigado pela sua palestra, foi muito boa e tal, então, a gente demitiu 1.200 pessoas agora. Eu falei, como assim você demitiu 1.200 pessoas? Porque a gente teve uma conversa agora há pouco e vocês falaram que aumentaram o faturamento e a receita esse ano e tal. Ele falou, então, mas quando tem esse discurso de crise, a gente aproveita esse momento para aumentar os nossos números. Porque é mais fácil a gente demitir as pessoas quando a gente está nessa atmosfera de crise. E aí ele enxuga a empresa para que o resultado dele seja ainda maior. E eu falei, cara, tipo assim, sério, graças a Deus que você me contou isso agora. Porque se você tivesse me contado antes, eu jamais subiria no palco da sua empresa. Aliás, como eu não tenho mais vontade nenhuma de vir aqui, e vocês nem precisam me convidar, você pode multiplicar por 100 meu cachê para vir aqui, que eu não venho palestrar mais para vocês, porque eu não compactuo com isso, porque isso não faz sentido nenhum no mundo que a gente vive hoje. Você tem um olhar tão frio voltado para o número e para o negócio. E aí você fala assim, Flávio, mas a gente tem empreende, a gente paga imposto, a gente tem não sei o quê. Tá, mas vamos fazer as coisas caminharem juntas? Vou contar um case rapidinho, meu tempo vai acabar ali, mas não tem ninguém depois de mim, né? Vou dar 5 minutinhos a mais aí. Olha só esse case, olha essa história. Uma empresa que fabrica uniforme de empresas, tá? Ela, período da pandemia, março, começa a pandemia, lockdown, puf. Abril, todos os pedidos cancelados, do ano inteiro. Nenhuma empresa cancela pedido. Não vai precisar de uniforme, o cara trabalha em home office, não tem mais uniforme. Cancelou tudo. 400 funcionários. Quando ele olha para o lado, ele vê uns 10 concorrentes deles menores, com 10, 20, 30 colaboradores, fechando as portas. Ele falou, ferrou. Todos os concorrentes pequenos fecharam as portas, todos os meus pedidos foram cancelados, vou ter que mandar embora 400 funcionários e fechar meu negócio. Antes de fazer isso, ele fez o quê? Ele usou os 3 elementos que eu contei ali. Ele foi generoso, ele foi criativo e ele pensou de forma colaborativa. Ele reuniu os 400 pessoas e falou assim, gente, é o seguinte, a situação é essa, todos os concorrentes pequenos fecharam a porta, todos os nossos pedidos foram cancelados. Eu não sei o que fazer, eu queria fazer um dia de brainstorm, junto com vocês, para a gente tentar descobrir uma maneira de a gente sair dessa. 4, 5 horas depois, de conversa vai lá, põe no quadro, as pessoas escrevem, todo mundo preocupado e tal. Chega um estagiário e fala assim, viu, esse negócio de pandemia aí, será que não vai precisar de máscara? E será que não vai precisar de EPIs médicos? Aí o cara falou, pode ser. Corre então, vamos buscar molde. Resumo da história. Eles começaram a fabricar em abril da pandemia. Em setembro, ele já tinha vendido mais do que ele tinha vendido nos últimos 3 anos em termos de faturamento. Aí, em setembro, aconteceu um movimento, que foi o quê? Os 400 funcionários não estavam dando conta da entrega. Eu me emociono todas as vezes que eu conto essa história. Vou tentar não me emocionar. Aí chega lá, os pedidos aumentando, ele não consegue atender a entrega. 650 toneladas, chega pedido de 1 milhão de toneladas. Não consigo atender. O que eu faço? Sabe o que ele fez? Chamou os concorrentes dele todos lá e falou assim, está aqui o pedido para você, está aqui o pedido para você,
Está aqui um colaborador meu, está aqui um colaborador meu. Eu quero que você volte com os meus pedidos sem me pagar nenhum real, porque não vai fazer sentido nenhum quando essa pandemia passar, eu estar sozinho aqui. Ele reativou os 10 concorrentes dele. Todos os pedidos que sobravam, ele distribuiu para todos os concorrentes e fez com que os concorrentes voltassem a trabalhar de novo. Esse cara, ele podia olhar os concorrentes que fecharam as portas e ir lá e buscar todos os funcionários deles que estavam desempregados e colocar dentro da empresa dele. Em vez de ter 400 funcionários, ele podia ter 1.000 funcionários. Ele escolheu trazer os concorrentes dele de volta. Eu acho bonita essa história porque ela é tão representativa, sabe? Quando a gente tem gente ainda que acha que o que eu estou falando sobre resgatar a humanidade não combina com negócios. E eu acho que é tão... E assim, a minha vida inteira eu falo sobre isso. Eu acho que é tão claro na minha mente que como é possível você ser bem-sucedido e você produzir bons negócios, sendo uma pessoa ética, verdadeira e mais humana. E que tudo isso vai, pelo contrário, fazer com que você vá mais longe, que você cresça ainda mais. É o case do Blake Mycoskie. Vocês podem pesquisar, quem não conhece, a Tons. A Tons é um cara, um americano que estava lá na Argentina há 12 anos atrás, andando pelas ruas da Argentina, na periferia, e ele viu que tinha várias crianças descalças, foi entender e falou que as crianças não tinham calçado nenhum. E ele falou, mas vocês... E descobre que essas crianças nunca tiveram calçado na vida. E ele começa a chorar, e ele fala, eu não acreditava que no planeta Terra pudessem existir crianças que nunca tiveram calçado. E ele resolve montar uma empresa, que é a Tons. A Tons criou o conceito One for One. Para cada sapato que ele vende, ele doa um. E eu não entendo por que não tem mais gente copiando isso. A Tons vendeu, em 10 anos, 80 milhões de calçados. 80 milhões de calçados. Quer dizer que ela doou quantos calçados? 80 milhões de calçados. Você acha que Blake Mycoskie, que é um cara pobre, ele foi capa da revista Time 5 vezes. Ele é hoje bilionário. O negócio dele vale não sei quantos bilhões de dólares. Só que todo ano, durante 4 vezes por ano, ele reúne parte dos colaboradores dele. Os colaboradores dele vão para a Índia, vão para a África, porque ele faz questão que quem distribui esses calçados lá para essas crianças é o time que fabrica, é o time que faz, é o time que trabalha dentro dos negócios dele. Hoje, Blake, para cada bolsa que você compra na loja Tons, ele cuida de uma mulher grávida na África, até o filho nascer. Para cada óculos de sol que você compra, ele dá um óculos de grau para alguém que não tem condições de enxergar. Você vai numa loja da Tons, você vai olhar lá o sapato da Tons, custa $80. Aí você pode pensar assim, mas por que eu vou comprar esse sapato, que é um alpargatas, se eu posso comprar um Nike por $50? Você compra, porque toda vez que eu vou lá, eu faço questão de ir lá e comprar, e eu não estou nem vendo o valor. Porque todas as vezes que eu entro na loja dele, tem fotos, vídeos, histórias. Você bota um óculos virtual, ele te mostra as crianças recebendo. Ele tem tudo catalogado, eu quero viver isso, porque eu quero fazer parte disso. Agora, Blake Mycoskie tem uma ONG. Esses dias eu falando com alguém da indústria de confecção, sei lá, um tempo, algum amigo meu, eu falei assim, por que você não fia? Cada camiseta que você vende, você doa uma. O Rony Meisler, né, fez esse movimento do prato de comida. E aí, eu não vou levantar questões, eu sou próximo do Rony, conheço bem o Rony. Mas eu acho que a gente tem condições de ser muito mais relevante. Muito mais relevante. E isso tem a ver com o negócio. Então, a gente entra na sociedade 5.0. O que é a sociedade 5.0? Rose, como Rose falou, ser humano no centro. Sociedade 5.0 é a gente não dá mais para trabalhar e viver no mundo como se a gente não tivesse conectado com outras pessoas, como se a gente não tivesse num país dos mais desiguais do planeta Terra, como se a gente não tivesse num país ainda onde mais de 20 milhões de pessoas não têm segurança alimentar e não têm o que comer, às vezes, durante uma semana. Não dá mais para a gente só viver na nossa bolha e achar que o nosso mundo é o nosso mundo. Quanto mais a gente desperta o humano que está em nós, mais a gente entende que tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Se amanhã a gente tiver só mais um dia de vida, todo mundo aqui, se tiver mais um dia de vida só, você não vai ficar preocupado com a sua conta bancária, quanto de negócio você construiu, o tamanho da sua empresa. Se tiver mais um dia, você vai querer abraçar as pessoas que você mais ama, você vai querer falar para as pessoas coisas que você não disse ainda, você vai querer ouvir coisas de pessoas que você não ouviu ainda. Tudo sempre é sobre pessoas. E a tecnologia tem feito com que a gente fique meio robotizado, e a gente está deixando com que o tempo passe. Só que quando o tempo passa, o que passa não é o tempo que passa a nossa própria vida. Porque o tempo é vida. Então, mais importante do que comprar o que você vende, as pessoas deveriam acreditar no que você acredita. A gente deveria estar muito preocupado em falar sobre o que a gente acredita. Aí tem uma dúvida, né? Eu tenho que fazer o que eu amo ou eu preciso amar o que eu faço? Eu, por muito tempo, achei que a gente tinha que fazer o que ama. E muita gente vai para retiros espirituais, vai, final de semana, ficar tentando descobrir algo que você vai fazer um dia que você ama. Não, esquece isso. Porque quando você fica tentando fazer o que você ama, quem define você é o que você faz, não quem você é. Quando você ama o que você faz, independente do que você faz, quem define você é o que você é.
e não o que você faz. Então, quando você é um garçom e você é o melhor garçom, o que as pessoas estão vendo não é um garçom, é você. Eu tenho um amigo meu, Rafa. Rafa é o melhor garçom que existe no planeta Terra. Ele tinha 18 anos, ele tem a minha idade. Quando ele tinha 18 anos, ele era o melhor garçom que existe na face da Terra. O melhor garçom, mais humano. Ele perguntava o nome, ele sabia tudo. Ele só faltava abraçar todo mundo. Rafa era um cara humano, um cara dedicado, desses difíceis de encontrar, infelizmente, hoje, nos atendimentos espalhados pelo Brasil. Mas Rafa entendia isso, que ele precisava amar o que ele faz. Um dia ele está atendendo um senhor, o senhor termina o atendimento, dá um cartão para ele, quando ele olha, era o presidente da Renault, e o cara fala, eu quero falar com você. Rafa vai lá falar com a Renault, é contratado pela Renault, Rafa começa a trabalhar como limpador de carro, não sei o quê, não sei o quê. Rafa hoje é diretor da Renault na França, mais de 20 anos depois. Agora, o que é mais surpreendente sobre Rafa? Muito tempo que eu não vejo Rafa, estou num evento em Lyon, em 2019, a negócio, estou lá conversando com alguém da Renault e eu pergunto, você conhece Rafa? Rafa é um amigo meu que está na Renault. Ele falou, Rafa? Você conhece Rafa? E ela falou para mim do garçom. Rafa é diretor da Renault na França, mas ele ainda é o mesmo garçom. Ele é o cara mesmo humano, preocupado. Todas as características que ela descreveu, Rafa, era o garçom que atendia. Há mais de 20 anos atrás. Porque ele nunca desistiu de ser quem ele era, independente daquilo que ele fazia. Às vezes a gente fica achando que você precisa encontrar aquilo que você faz. Eu preciso fazer o que eu amo, um dia eu vou fazer o que eu amo, não sei. Eu vou fazer um dia o que eu amo, e você esquece de mostrar para o mundo quem você é. E para mostrar para o mundo quem você é, você tem que fazer o seu melhor, seja o que for que você estiver fazendo. Só assim que as pessoas vão saber quem é você. Senão, você sempre vai ser o que você faz. Então, como fazer? Rapidinho, agora que estou acabando, prometo. Resolva problemas, seja um resolvedor de problemas. Lembra lá? Então, assim, uns comozinhos aqui, só para anotar. Seja um resolvedor de problemas, não traga mais problema para o mundo já tem muito problema. Não seja um cara reclamão, nem uma mulher reclamona. Começa a resolver problemas. Segundo, seja um encantador de pessoas. A gente estava falando sobre as experiências, né? Eu gosto muito do Rock in Rio. Rock in Rio é um parceiro que a gente tem em vários movimentos que a gente desenvolve hoje. E eu gosto muito desse modelo. Vamos criar um Rock in Rio dentro da Texnel? De você criar experiências que sejam memoráveis para os clientes, sabe? Ser encantador de pessoas, ser preocupado em fazer com que as pessoas sejam encantadas com você, com o seu negócio, com a sua empresa. Se preocupe com isso. Nunca se esqueça dos seus princípios e valores. Sabe, a gente pode negociar qualquer coisa na vida e a gente vive negociando, mas nunca negocie os seus princípios, seus valores. Nunca, nunca, nunca. Negocie dinheiro, negocie carga, negocie qualquer coisa, negocie tudo, mas os seus princípios e os seus valores, que são as coisas mais essenciais que você tem ao longo da sua jornada, nunca negocie eles. Eu estou cheio de contar história aqui. Você aumentou meu tempo, tem 7, vai dar. Eu tinha um amigo meu que eu não via há uns 15 anos, e eu fui para a Bahia. Lembra que eu falei que eu fui fazer minha primeira palestra presencial há 15 dias atrás? Aí fui para a Bahia lá fazer essa palestra, e aí, de repente, eu estou em São Paulo embarcando para o voo para Salvador, olho do meu lado, no corredor, um amigo meu que eu não via há uns 15 anos. E esse meu amigo, ele era uma referência para mim de princípios e valores. Referência, assim. Esse cara, de verdade, eu não vou conseguir contar tudo aqui, mas é um cara que mudou completamente a minha vida. Ele me deu outras percepções sobre a vida. Então, a minha alegria quando eu vi ele foi... Abracei ele, mesmo com a pandemia, e dei um beijo no rosto dele. E fiquei animado, porque eu falei, caraca, o que é isso? Que sincronicidade é essa, sentado do meu lado? 2h30 de voo, de São Paulo até Salvador. Eu terminei chorando. Porque a alma dele não estava mais lá, ele estava, mas a alma dele não. E não tem nada a ver com questões morais, assim, mas todas as coisas que ele me contou sobre o que ele viveu nesses últimos 15 anos, ele negociou o que deveria ser inegociável. Ele negociou o que era inegociável. O brilho no olho dele não era o brilho que eu tinha 15 anos atrás. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer. Eu ficava ouvindo, triste por dentro, morrendo por dentro, falando, cadê meu amigo, cadê meu amigo? Quando a gente se despediu, eu dei um abraço apertado nele. E voltei, até escrevi um artigo, assim, eu terminei, sentei lá, estava esperando o cara me buscar, escrevi um texto, que até publiquei no jornal, não falei o nome dele, na Gazeta do Povo. Porque a gente pode negociar muita coisa ao longo da nossa jornada, mas a gente não negocia nunca os seus princípios e os seus valores. Eu tenho uma história, falando de princípios e valores rapidinho, já que eu tenho tempo, a Dona Maria. Dona Maria, a gente criou um movimento que somos todos Dona Maria. Eu fui fazer uma palestra, me chamaram, agora eu vou falar, o Jornal Estado de São Paulo. Nunca falo, está gravando aí? Tá, deixa. O Jornal Estado de São Paulo me chama para dar uma palestra sobre mobilidade. Chegou lá, está o presidente do Estado de São Paulo, vários diretores, não sei o que e tal, e eles querendo pautar a minha palestra. E eu adoro isso, adoro quando me chamam
e querem pautar minha palestra. Isso que pode falar, você não pode falar, não sei o quê. Aí eles estavam pautando, a gente quer que você fale isso, 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 e eu meio incomodado, né? Tipo assim, pô, os caras me chamam aqui, tipo, contrata alguém, sei lá, cara, bota um diretor seu para falar. Você quer montar o meu roteiro do que eu vou falar, cara? Por que eu estou aqui, então? E aí o tempo inteiro eu estava falando, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre outra coisa, não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre pessoas. E não, a gente quer falar sobre carro autônomo, não sei o quê, e tal. E no meio da discussão entra uma senhora para servir café, para a reunião, era a Dona Maria. Né? Me volto para ela, pergunto o nome dela, Dona Maria. Falou, Dona Maria, quanto tempo a senhora trabalha aqui? Ela falou, 35 anos. Eu falei, nossa, 35 anos, Dona Maria. Quanto tempo? Dona Maria, me explica um pouco a rotina da senhora, casa, trabalho, trabalho, casa. Ela falou, meu filho é puxado, eu demoro 2 horas para chegar aqui, depois tem 2 horas para ir embora. 4 horas por dia a senhora gasta todo dia para vir para o trabalho e para ir embora? Ela falou, é. Eu falei, Dona Maria, e como que é a rotina? Acordo 5 horas da manhã, preparo o café dos moleques, 6 horas pego o ônibus, chego às 8. 6 horas da tarde saio, chego 8 horas da noite, preparo a janta, preparo o almoço do outro dia, fico um pouco com meus filhos e vou dormir porque eu estou cansado. Eu falei, Dona Maria, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, não quero que a senhora se sinta constrangida. Em algum momento, nesses 35 anos que a senhora está aqui, alguém dessa sala ou de qualquer lugar dessa empresa se preocupou com o tempo que a senhora gastava se deslocando casa-trabalho, trabalho-casa? Alguém algum dia chegou para a senhora e falou, Dona Maria, como é a logística da senhora para chegar todo dia aqui, para servir a gente, para limpar o chão que a gente pisa? Explica um pouco como é. E a Dona Maria não respondeu, eu perguntei 3 vezes, e na terceira vez o presidente da empresa bateu na mesa e falou, fala, Dona Maria, porque ele queria ouvir mais do que eu a resposta. Dona Maria só levantei, dei um abraço apertado, Dona Maria saiu, fechei a porta, virei para eles e falei, não tem interesse nenhum em fazer palestra nenhuma para vocês, enquanto vocês não aprenderem a cuidar da Dona Maria. Eu queria incentivar vocês a cuidarem da Dona Maria, eu digo que vocês cuidarem da Dona Maria, vocês me chamam aqui, vocês vão entender sobre o que eu quero falar. Enquanto vocês não cuidarem da Dona Maria, acho que não faz sentido nenhum. Aliás, eu acho que não tem legitimidade nenhuma em vocês quererem criar um movimento que vocês não são capazes de cuidar da Dona Maria. Óbvio que eu fui convidado a me retirar, lógico, me pediram para sair. Na saída, um diretor foi me levar até a saída, com medo, porque era longe a saída, eu não sabia se ele estava me levando para a saída mesmo ou não. E o cara em silêncio, não falava nada. Né? Chegou aí, eu vi que era a saída, deu um alívio. E aí, ele, silêncio, eu estava indo, ele falou, só uma coisa que eu queria te pedir. Eu falei, o quê? Ele falou que era um abraço. E aí ele me deu um abraço apertado, esse diretor. E ele falou no meu ouvido, eu também sou a Dona Maria. Eu entrei dentro do táxi e falei, tem muita Dona Maria. Sabe, a Dona Maria, depois de 6 meses eu voltei nessa empresa porque eles queriam fazer outros projetos com outras áreas. Estou lá sentado na sala de recepção, Dona Maria passa, eu chamo Dona Maria senta do meu lado. Isso Dona Maria nem sabia que ela já virou um movimento, porque no Welcome to Tomorrow nós criamos um movimento, somos todos Dona Maria. A gente escreveu artigo sobre Dona Maria. O evento de 2019 foi uma homenagem a Dona Maria. Você chegava, tinha um totem lá que era a Dona Maria falando. E a Dona Maria nem sabe, mas ela virou um ícone para a gente. Aí Dona Maria senta lá do meu lado, começa a conversar comigo, semi-analfabeta, só sabe escrever seu próprio nome. Dona Maria começa a me contar, sabe o quê? Não reclama nem um minuto, Dona Maria começa a falar dos filhos dela, um filho que se formou em Direito, outro que entrou em Arquitetura, que os filhos fazem trabalho voluntário, que os filhos são íntegros, que os filhos são honestos, que os filhos têm princípios e que os filhos têm valores. Naquele momento, quando Dona Maria ficou falando dos filhos dela, eu começo a chorar e eu falo, meu Deus, tudo que eu quero ser no mundo é a Dona Maria. Porque tudo que eu quero fazer para os meus filhos é o que a Dona Maria fez para os filhos dela, porque a Dona Maria abriu mão de quem ela era. Dona Maria não estava preocupada com as 4 horas que ela gastava se deslocando. Dona Maria não estava reclamando que ela tinha que fazer o almoço, a janta, ainda cuidar da casa, ainda limpar o chão durante 35 anos de uma turma que nunca se preocupou com ela. A Dona Maria estava exultante, alegre e feliz de me contar que filhos que ela está deixando para o mundo. Eu fui fazer uma palestra para a Ambev uma vez, eu falei que Jorge Paulo Lema, que nada, eu quero é a Dona Maria. Eu quero a Dona Maria. Quantas vezes será? E aí depois eu criei um movimento que eu comecei a incentivar várias pessoas. Todo lugar que ia, que servia café, eu virava para a pessoa, perguntava o nome dela, falava, quanto tempo a senhora gasta? Se deslocando casa a trabalho, trabalho a casa. Conta aí. Porque a gente não abrir as mãos dos nossos princípios e valores é um pouco a gente também não esquecer as Donas Marias. Às vezes sua mãe é a Dona Maria. Às vezes o seu pai é o seu João. Às vezes são pessoas que nunca vão ter um livro escrito sobre elas, não vai ter nenhum filme escrito, não vai ter nenhuma homenagem. Mas são pessoas que abriram mão de muita coisa para que você estivesse aqui hoje. Não abrir mão dos seus princípios e valores é quase um movimento de honra que você faz por essas pessoas que abriram mão de muita coisa para que a gente estivesse aqui.
E respire seu propósito. O propósito não é um alvo, o propósito não é onde você vai chegar, o propósito é a jornada, o propósito é tudo que você faz enquanto você caminha, o propósito é você. O propósito são suas habilidades, o propósito é o que você está mostrando para o mundo agora. Esquece isso que propósito é um alvo, propósito, eu vou buscar o meu propósito. Esquece, não existe buscar seu propósito. Você é o propósito. O propósito é a manifestação mais clara que você dá para o mundo enquanto você caminha. Então, fechando, prometo 5 slides. Quem vive pelo dinheiro quando dorme acorda, quando acorda quer dormir. Quem vive pelo dinheiro quando dorme acorda, quando acorda quer dormir. Quem vive pelo propósito quando dorme descansa, quando acorda vive. Quem vive pelo dinheiro quando dorme acorda, quando acorda quer dormir. Quem vive pelo propósito quando dorme descansa, quando acorda vive. Que a gente possa ser mais pessoas que queiram viver. Que a gente possa colocar mais propósitos em tudo aquilo que a gente faz. Que a gente possa manifestar mais a nossa essência humana que a gente tem. E nunca se esquecer o por quem a gente faz. Se em terra de robôs quem tem coração é rei, a gente tem que se lembrar sempre o por quem a gente faz. Eu gosto muito de fazer essa comparação entre memórias e momentos memoráveis. Momentos memoráveis, sabe o bolinho de chuva que sua avó fazia, que você fecha o olho, que você lembra do cheiro? Ou o abraço apertado que seu pai te dava? Sabe as memórias mais afetivas que ficam ali guardadas no coração? A gente devia ser seres humanos preocupados em produzir e criar mais esses momentos memoráveis enquanto a gente caminha. Memória é a roupa que você vestiu, que você comeu ontem. Memória é, sei lá, o carro que você tinha 10 anos atrás. Isso é memória. Momentos memoráveis é quando você olha as coisas mais singelas e mais simples e valoriza isso no outro. Momento memorável para mim é colocar meu filho para dormir toda noite, o Teteu, e ele vai sofrer hoje, porque agora ele está muito acostumado que eu estou viajando menos, e é contar um livrinho de dinossauro que eu já li 397 vezes esse livrinho para ele, e ele pede para eu ler 398 vezes para ele. É abraçar ele antes de dormir, dar um beijo gostoso nele. E saber que aquilo ali é uma lembrança que eu vou estar deixando no coração dele. Eu mudei de casa uma vez, a gente estava dentro de um condomínio, mudei de uma casa muito próxima da outra, e ficou algumas coisas lá para tirar da antiga casa. Fui lá tirar um dia, chamei meu filho mais velho, o Rick, para ir junto, chegamos lá, o Rick vira para mim e fala, papai, você já se despediu da casa? Aí eu falei, não. Ele falou, não, papai. Tipo assim, como assim, né? Você não vai se despedir da casa? Aí eu falei, não. Ele falou, posso me despedir? Aí eu falei, pode. Aí fiquei lá mexendo as coisas, olhando para ele e ele andando pela casa, durante uns 10 minutos. De repente, Henrique volta com o olhinho cheio de lágrimas. E ele fala, papai, você não lembra? Eu falei, não lembro o quê, filho? Você não lembra a primeira vez que a gente fez a barraca aqui na sala e que a gente dormiu junto? Você não lembra a primeira vez que eu te joguei na piscina de roupa em tudo? Você não lembra que, quando a gente queria ir para o Japão, a gente ficava comendo lamen no chão, imaginando como seria no Japão? Você não lembra que aqui foi o primeiro lugar que o Teteu entrou e que a gente preparou uma festinha para o meu irmãozinho quando ele entrou dentro de casa? Eu já fico com vontade de chorar de novo, porque eu falo, meu Deus, como que eu não lembrei? Voltei correndo, abracei ele, falei, filho, lógico que eu lembro. Voltei correndo, abracei minha esposa, falei, por que a gente não lembra? Por que a gente não lembra? Aquilo eram todos os momentos memoráveis que meu filho tinha guardado no coração dela. Para o meu filho não era a viagem no Japão o mais importante é que a gente comia miojo, lame miojo. A gente ficava comendo miojo no chão, numa cumbuquinha, imaginando como seria a viagem. Talvez o meu filho não lembre nada da viagem, mas ele não esquece que a gente comia miojo no chão, pensando no dia que a gente ia para o Japão. A gente tem que ser seres humanos que fabricam mais momentos memoráveis enquanto a gente caminha. Então, para fechar, eu queria muito que vocês vissem esse vídeo, acho que todo mundo está assistindo aí, que eu acho que ele retrata bem a mensagem que eu quis falar hoje aqui para vocês. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. No matter what they say, the future's in your hand. I'll keep my head up, I'll keep my head up. Never look down, I'll keep my head strong. Next time you show yourself around. Don't you know
Filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom pra alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Tem alguém da Malve aí? Não, né? Essa campanha da Malve. Hã? Tinha. Eu, quando vi essa campanha alguns anos atrás, eu liguei para eles na Malve na hora, fui atrás deles. Eu já distribuí umas 1000 camisetas. Aliás, eu aceito patrocínio. Quem quiser fazer camiseta branca com uma canetinha para eu sair distribuindo as palestras que eu dou quando eu passo esse vídeo, eu agradeço. Pode patrocinar, estou à disposição. Quando eu vi esse vídeo, eu peguei a camiseta, a Malve mandou para mim, porque ela fez alguns kits, e eu peguei o meu filho mais velho de novo, conto um monte de história dos meus filhos, e dei para ele. E falei, mostrei o vídeo para ele e falei, a vida não é sobre quantas batidas o seu coração dá. A vida é sobre os motivos pelos quais o seu coração bate. Todas as vezes que você entender que tem um motivo especial, escreve nessa camiseta. E aí eu deixei ele lá na mesa e, de repente, eu vejo ele escrevendo, sai para jogar bola. Quando eu vou lá, a primeira coisa que ele escreve na camisetinha, 24 de junho de 2018, o dia que o meu irmãozinho nasceu. O Rick, ele foi fazer uma viagem comigo assim que o Teteu nasceu, que é o meu segundo filho. Agora eu estou com gêmeos em casa, como eu disse, 5 meses. 4 moleques em casa. E aí o Rick estava todo feliz assim, de ir comigo nessa viagem, porque era a primeira vez que ele estava fazendo uma viagem a trabalho com o papai. Eu ia fazer uma palestra em Foz do Iguaçu e ele foi junto. Chegou lá, ele fica o tempo inteiro, ele fala, papai, vamos levar uma lembrancinha para o Teteu, porque eu quero que ele lembre-se dele também tem uma lembrança dessa viagem. E eu falava, vamos, lembrancinha. Eu falava, meu Deus, o que eu vou dar para um recém-nascido, né? Tipo, uma pelúcia, e ficava pensando o que comprar, né? E aí, de repente, eu estava lá me arrumando a palestra no quarto, o Rick pega um rascunho, chovendo muito lá em Foz do Iguaçu, ele coloca o papel para fora, cai umas 3 gotas de chuva, ele põe para dentro e fala, papai, eu já sei o que eu vou levar para o Teteu. Eu quero levar o cheiro da chuva. Eu quero que o Teteu sinta o mesmo cheiro que a gente está sentindo aqui agora. E ele pega esse papelzinho com cheiro na chuva e coloca na malinha dele para poder levar para o irmãozinho. Ai. Eu não sei quando que a gente achou que o Instagram era mais legal que o cheiro da chuva. Eu não sei quando a gente achou que o Facebook fosse mais legal do que viver um momento memorável com os nossos filhos. Eu sei que em Terra de Robô quem tem coração é rei, quando a gente se desperta que existe um humano pulsante dentro de nós e que a gente precisa resgatar ele e não permitir que toda essa tecnologia comande a nossa vida. Pelo contrário, a gente tem que fazer com que essa tecnologia sirva de bem para o mundo. A gente precisa ser agentes de momentos memoráveis ao longo da nossa jornada. Que a gente possa sentir mais cheiros da chuva com as pessoas que a gente ama e que a gente possa entender o valor disso, né? Não é sobre batidas no coração, é sobre os motivos pelos quais o seu coração bate. Então, para quem é curioso aí, esse é o Teteuzinho, aquele é o Rick, que eu falo tanto. Aqui é o Rick, o Teteu é minha esposa. Nunca se esqueça, a gente falou, eu vi a Rose falando isso, né? Nunca se esqueça do que te move, as histórias que te espera construir. Eu tenho uma cena na minha cabeça muito forte, que eu sempre compartilho isso. Assim, eu imagino um dia que eu não vou estar mais aqui, os meus 4 filhos vão estar sentados num tapete junto com os filhos dele, os meus netos, e eles vão estar contando para os meus netos quem era o vovô. Eu tenho essa lembrança, assim, acho que isso vai acontecer um dia. E o que me move ao longo da minha jornada é pensar quais são as histórias que os meus filhos vão contar. Eu fico ansioso quando eu tenho uma experiência como essa com vocês, de voltar logo para casa e contar para eles um pouco das histórias que eu vivi aqui com vocês. Porque o que vai ficar é isso. São as histórias que a gente espera construir enquanto a gente caminha. Aí estão os gêmeozinhos ali agora, no colinho ali, os 2 bebezinhos. Quero agradecer demais a disponibilidade e o convite. Agradecer a Texnel que fez esse convite tão
generoso, porque eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui podendo compartilhar tudo isso com vocês. Acho que teve alguns insights aí para a indústria. A Malve não está usando mais a camiseta com canetinha, fica a dica, quem quiser fazer alguma coisa dessa aí. Tá? Blake Mycoskie, One for One, enfim, que vocês possam criar, que vocês possam co-criar, que vocês possam fazer isso juntos, mas que principalmente vocês possam gerar e fazer muita diferença no mundo. Muito obrigado.